Mateus capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se sentou, e onde a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Primeira coisa que a gente começa a ver aqui, antes de ler, a explicação que o Senhor Jesus vai dar para a parábola do semeador, é que o problema não estava na semente, o problema estava no solo em que ela caiu. O problema não está na palavra, a semente é a palavra de Deus. O problema, ou o que faz a diferença, é onde ela vai cair. O que nós vamos aprender nessa parábola aqui? Essa parábola vai explicar pelo menos duas coisas: tipos de pessoas que existem e fases que, querendo ou não, todos nós vamos passar. Então, duas coisas pelo menos essa parábola vai explicar: tipos de pessoas e fases que as pessoas acabam atravessando a jornada dessa vida. Depois os discípulos chegam para Jesus e eles perguntam: Senhor, nós não entendemos nada que o Senhor falou lá de semeador, explica aí, porque nós não entendemos nada. Aí Jesus vem explicar para os discípulos o que representava. No mesmo livro de Mateus capítulo 13, 18, atendei vós, pois a palavra do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado aonde? À beira do caminho. Aqui a gente vai ver um tipo de pessoa. Quem é essa pessoa? Que a semente nem entra no coração dessa pessoa, que o mal já consegue roubar, que o maligno já arrebata aquela semente que foi lançada. Esse tipo de pessoa é aquele de coração endurecido. Sabe aquela pessoa que a palavra pode ser a melhor possível, pode acontecer algo extraordinário no culto, pode haver um mover de Deus tremendo. Para essa pessoa é como se nada tivesse acontecendo. É aquela pessoa que se costuma dizer entrou por um lado e saiu pelo outro. É aquela pessoa que no fundo, só o corpo dela está na igreja, mas a mente dela está em qualquer outro lugar, ou seja, o espírito dela está em outro lugar. Ela não está na igreja ouvindo a palavra, não está absorvendo nada do que Deus está lhe dando, ela não está bebendo de fato. Então esse é o de coração duro. São aquelas pessoas que você pode mostrar a verdade na palavra para ela e ela nem aí. Versículo 20 diz assim: E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Ouviu a palavra e recebeu logo com alegria. Continuando diz assim: Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o segundo tipo de pessoa é aquela que recebe com alegria, mas dura pouco. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa empolgada. Sabe aquela pessoa que qualquer novidade que tu fala com ela, ela fica empolgada, pô, tô nessa, tô dentro. Enfim, tu até pensa assim, essa pessoa é boa mesmo, essa pessoa vai em frente, mas não dura nada. É aquela pessoa que chega na igreja só empolgação. Você olha para ela e diz: essa pessoa vai dar fruto, hein? Essa pessoa vai ser uma pregadora. Mas depois você fala: cadê fulano? Saiu da igreja, não tá mais. É só empolgação, é fogo de palha. É só emoção. E emoção é como nuvem. O vento dissipa, o vento leva. Nós não podemos ser pessoas que apoiamos a nossa fé nas emoções. Senão seremos aquele tipo de pessoa que quando você sente um arrepio no culto, você fala assim: hoje foi forte, hein? Eita glória! A pessoa fala: o culto hoje foi demais.
Mas o dia que ela não sente nada, ela fica pensando assim: acho que o pregador não estava legal hoje não, hein? Já bota logo a culpa no pregador. Hoje o culto foi fraco, porque ela não sentiu nada. Ou seja, ela vive pelo que sente, não por fé na palavra do reino. É o que foi semeado em solo rochoso, dura pouco. É que a emoção passa. A emoção passa. É igual paixão passa, o amor permanece. Amém? O amor permanece, a paixão passa. Tem pessoas que tomam decisão na vida em cima de paixões só. Inclusive, a ciência diz que a paixão, no máximo, dura em média 2 anos. E depois ela acaba. Mas o amor, esse sim, permanece para sempre. É como nuvem, o vento dissipou. Uma pessoa uma vez estava falando assim. Entrevistaram a pessoa, falando: vem cá, o que você achou desse culto? É a pessoa no evento que a pessoa participou. Ela diz: rapaz, foi demais, foi muito forte. Poxa, a palavra de hoje foi tremenda, mexeu muito comigo. E perguntaram para ela assim: e o que pregaram hoje? Eu não sei não, mas só sei que foi forte pra caramba e tal. Poxa, foi forte pra caramba, a pessoa nem lembra do que foi falado. É a pessoa que se apoiou só o quê? Na emoção. Você está dizendo que eu não posso sentir emoção? Não, claro, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não pode se apoiar na emoção. Podemos sentir emoções, só não podemos nos apoiar nelas, porque emoção dá e passa. Sentiu uma emoção forte? Glória a Deus, bora para cima, adora ao Senhor. Não sentiu? Bola para frente. Porque nós não cristãos não podemos viver pelo que sentimos, mas devemos viver pelo que cremos e crer na palavra de Deus. O justo viverá pela fé, porque se você ficar esperando sentir toda vez que você entra na presença de Deus, toda vez que você ora e fica esperando sentir alguma coisa e você não sentir, você vai ficar achando que Deus não está te ouvindo ou que Deus não vai te atender. E nós não devemos proceder a nossa vida dessa maneira. Pois você não deve falar com Deus esperando sentir alguma coisa. Você deve falar com Deus crendo que Ele está te ouvindo, amém? Pois não é o sentir que vai fazer a diferença, é o crer, é a fé. Pois se você crer, Deus estará presente na sua vida e estará presente sempre. Então não apoie no que sente, se apoie na palavra de Deus. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora, falamos do tipo de pessoa. Quem é esse tipo de pessoa? O empolgado. Dura pouco, rapidinho. Rapidinho se desvia, rapidinho está desanimado, já está morno, já está mais na festa, já está desviado. É só empolgação. Mas Jesus mostra para nós não apenas o tipo de pessoa, mas Ele mostra também uma fase. E querendo ou não, as pessoas passam. Uma hora ou uma outra vida. E muitas pessoas se desviam, se escandalizam, saem da fé ou desanimam. Por quê? Por causa da angústia. Porque vindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza, ele não quer mais. Esse período de angústia qualquer um pode viver. Angústia sempre aponta para algo ruim. Isso quer dizer que Jesus nunca foi falso com ninguém. Jesus sempre foi muito honesto, muito verdadeiro, dizendo claro que a fase da angústia, ela pode acontecer. Não estou dizendo que ela tem que acontecer, mas ela pode acontecer. E de repente você está passando por ela. E a maneira que você vai passar por essa fase determina se você chega na próxima ou não. Mas esta é a fase da angústia. Por causa de uma perda, por causa de não onde você recebe, por causa de portas fechadas, por causa de orações que você faz e parece que nem está sendo ouvida, você pede uma coisa e acontece outra. É a fase da angústia, do deserto. São coisas que acontecem do lado de fora que trazem uma certa tristeza no seu coração. José, que de escravo se tornou governador, José passou pela fase da angústia. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos para a terra do Egito. Lá foi comprado por um oficial de Faraó e era escravo na casa desse homem chamado Potifar. Lá ele começa a desenvolver, começa a se destacar. Potifar entrega tudo em suas mãos, a autoridade sobre todos os seus servos, lá na casa desse oficial de Faraó. Mas a mulher deste homem faz se engraçar para o lado de José
queria se deitar com José, e José, como mantinha sua fé em Deus, não se deitou com ela. Ela inventou uma história que José tentou agarrá-la, e José não tinha como provar o contrário. E o oficial mandou José para onde? Para a prisão. Quando a coisa parecia que estava começando a melhorar, lançou ele na prisão, foi lançado lá, e lá ficou, mas manteve sua fé em Deus. De lá só saiu para interpretar um sonho do faraó, e aí se tornou o governador de todo o Egito. Uma pequena resumo da história para que possamos entender. Ou seja, ele passou com hombridade pelo tempo da aflição, pelo tempo da angústia. Pois Jesus nunca disse, nunca enganou ninguém, se passar a me servir agora, vai ser só vitória e só glória. É só mar de rosa, é só bênção, é só vitória. Como diz algumas músicas aí que dizem agora é só vitória, agora é só vitória. Tá bom, vitórias virão, mas vitórias elas vêm após lutas. Antes das vitórias se tem lutas. E é como eu luto se determina se eu terei vitória ou não. E a pergunta é, como que eu e você temos passado pelo momento da angústia? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E como eu vou ter bom ânimo? Só se apegando com Jesus. Mas tem pessoas que quando atravessam um tempo de angústia, a primeira coisa que ela faz é diminuir a frequência dela indo para a igreja. Ela já não vai mais à casa de Deus. É a primeira coisa que ela deixa de ir. É o primeiro sinal de que não vai durar muito tempo. Então é a fase da angústia. Essa fase, ela pode acontecer ou no início da caminhada cristã, porque o mal tenta se aproveitar que a pessoa é nova na fé, porque é mais fácil você derrubar um bebezinho ou um adulto. Um bebezinho. Então ele tenta criar situações para que a pessoa desanime e desista da fé em Jesus. Ou não, simplesmente a pessoa está começando na fé, mas uma pessoa que já tem de repente até muito tempo na presença de Deus, mas ela tomou alguma decisão forte diante de Deus. Ou independente do tempo, ela tomou uma decisão de se batizar, tomou a decisão de se entregar a Jesus, ou de se consertar a sua vida, tomou uma decisão firme diante de Deus. O mal não vai ficar parado. Ele vai criar alguma coisa para tentar desanimar você, para tentar você parar. Ele não pode impedir Deus de dar a você o que Ele tem preparado, mas Ele tem que impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Então, como é que nós podemos passar pelo período, pela fase da angústia? Se passarmos reclamando, murmurando, pensando em desistir, nós não vamos chegar onde Deus quer que chegamos. Mas, se mesmo angustiar, tristes, a gente continua na presença de Deus, buscando, orando, clamando a Deus, dizendo todo dia, Senhor, tá ruim a coisa, o negócio tá bravo, tô clamando ao Senhor, mas quero dizer que continuo amando ao Senhor e vou continuar na tua presença. Meu amado, daqui a pouco você vai chegar numa nova fase no nome do Senhor Jesus. Jesus não está falando só de angústia, não. Jesus também está falando de perseguição. Perseguição por causa da palavra. Vale destacar isso, que é perseguição por causa da palavra. Pois existem pessoas que estão sendo perseguidas no trabalho dela, mas não é porque ela trabalha muito, não. É porque ela é negligente, indolente, preguiçosa. E aí quando ela é perseguida no trabalho, ela diz assim, é o diabo. Tá repreendido. Aí o diabo olha para essa pessoa e eu não tô nem precisando fazer nada, que você sozinha mesmo se estrepa. Existem pessoas que são perseguidas por causa de mau testemunho. Que ela se diz evangélica, se diz cristã, mas o seu testemunho é tão ruim que pessoas a perseguem, na verdade, por causa disso. Não é porque ela dá um bom testemunho, não é porque ela é uma referência de caráter, de exemplo. Jesus está falando que essa fase, ela pode chegar na nossa vida, a fase de perseguição por causa da palavra. Aqui no Brasil a gente faz uma coisa que não é bom, que a Bíblia diz que não é bom. A pessoa tem tanto que ela pisa o favo de mel, está escrito lá em Provérbios. Mas para aquele que tem pouco, tudo amargo é doce. Ele dá valor ao pouco que ele tem. Como assim? Eu vou explicar agora. Aqui no Brasil, você pode ver na igreja o dia que você quiser. Você sempre encontra alguém para pregar. Aqui você pode estar na igreja nas terças, nas quintas, no sábado e domingo, particularmente na igreja de Sete Lagoas. Tu pode estar na igreja. Ou seja, as portas da igreja aqui no Brasil estão sempre abertas para receber as pessoas. Mas o que acontece? Muitos desprezam por quê? Eu posso ir outro dia, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou com vontade, no próximo culto eu vou.
Mas tem países aí que não tem isso não. Tem países aí que para a pessoa poder ouvir alguém pregar, elas têm que se reunir escondidas, porque senão a matam. Elas têm que se esconder, se reúnem em porões para que ninguém saiba, e aí elas leem a palavra de Deus, oram em silêncio, e aqui no Brasil somos livres para fazê-lo. Então por que tem muita pessoa que despreza? Mas a fase de perseguição por causa da palavra, de alguma forma ela vai chegar na sua vida também. A pergunta é: você está pronto? Eu e você estamos prontos? Porque normalmente é comum estarmos prontos para recebermos as bênçãos de Deus. É comum nós estarmos prontos para a vitória e pronto para passar pela angústia e pela perseguição e pela prova, pelo deserto, pela aflição. Quantos estão prontos? Aí vamos para o próximo tipo de pessoa e a próxima fase. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse terceiro, que tipo de pessoa é essa? É aquele que mudou o foco. Jesus está falando de uma pessoa que ela mudou o foco. O cuidado dela agora não é mais com a sua fé, não é mais com a vida com Deus. O cuidado agora é com as coisas do mundo. Ela está fascinada com as conquistas, ela está fascinada com tudo aquilo que através inclusive da fé ela pode conquistar, porque pela fé nós podemos conquistar e nós iremos em nome do Senhor Jesus. Mas é aquela pessoa que se deixou levar pela conquista. É aquele tipo de pessoa que diz lá em Lucas capítulo 14, depois dá uma olhadinha, versículo 18, que se encontra uma parábola que Jesus conta a respeito da ceia, da grande ceia. Jesus diz que o servo foi enviado para chamar os que assentaram, ouvinte. E a hora da ceia ele viu o servo e as pessoas começam a inventar desculpas para não ir para a ceia. Jesus vai dizer que um diz assim: eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Jesus diz que o outro diz: eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que experimentá-las. Ou seja, agora se tornou um empresário. Um conquistou um campo, o outro conquistou 5 juntas de bois. E eles dão desculpa: olha, eu não posso ir por causa disso. E o terceiro, Jesus falou também: não, eu não posso ir porque eu me casei. Ué, casou, leva a esposa. Amém? Ou seja, quando não tinha o campo, quando não tinha as juntas de bois, ou quando estava solteiro, Jesus é o meu tesouro. Estou com o Senhor Jesus. Mas agora conquistou o campo, conquistou juntas de bois, o próprio negócio, agora casou-se, Jesus já ficou de lado. As coisas de Deus já não são mais tão importantes. As coisas de Deus dá para ficar depois. Primeiro as dela. É o que caiu entre os espinhos, gente. Foi sufocada pelas conquistas desta vida. Ele permite que isso aconteça porque ele tira os olhos de quem? De Jesus. Essa fase ela pode até ser mais perigosa do que a fase da angústia. Existem pessoas que pela fase da angústia ela passa com hombridade, orando, jejuando, chorando, perseverando, clamando a Deus, jejuando, santificando, sempre na casa de Deus, na presença de Deus, está firme na fé. O problema é quando chega a nova fase. O problema para muitas pessoas é a fase da conquista. A fase em que agora que a coisa está bem, está tudo legal, agora está tudo jóia, está tudo bem. Pronto. Aí a pessoa começa a esfriar. Por quê? Porque ela torna-se como a igreja de Laodiceia. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. Que eles diziam: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Ou seja, tornaram-se autossuficientes. É aquela igreja que Deus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu vou entrar. A igreja era grande, era rica, e estava crente que Jesus estava dentro e Jesus estava fora pedindo permissão para entrar. E muitos acham que Jesus está dentro por causa das conquistas. Poxa, eu conquistei, tenho isso, tenho aquilo, tal, a vida está tudo legal, está tudo bacana. Mas eu conquistei com Jesus, amém.
mas ele continua fazendo parte da sua vida? Como é que eu sei? Se ele continua sendo o seu Senhor, a sua prioridade, então as conquistas não mexeram contigo. Ele continua sendo o Senhor da sua vida e você vai seguir em frente. Mas a pergunta é, será que as coisas não te fascinaram, não te seduziram? Será que as coisas não fizeram você tirar o foco do Senhor Jesus e colocar o coração nas coisas? Por que acham que Jesus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho Isaac? Você acha que Jesus queria Isaac? Ele não queria Isaac, tanto que quando Abraão estava para sacrificar seu filho, Deus falou, não faça isso, pois agora eu sei que você me teme. Deus queria provar para Abraão se ele realmente estava com o coração primeiro em Deus e não no seu filho. Deus só quer saber o seguinte, quando eu te entregar o que eu quero entregar, será que isso vai tomar o meu lugar no seu coração? Pense nisso. A pergunta é, eu estou pronto? Nós temos que nos perguntar para nós mesmos. Nós estamos prontos? Há pessoas que estão prontas para a fase da angústia, mas não estão prontas para a fase das conquistas. Infelizmente, existem pessoas que Deus não pode nem abençoar porque Ele perde essa pessoa. Honestamente, perde a pessoa. Então Deus prefere e deixa só as migalhas que caem da mesa mesmo. Uma coisinha aqui, outra ali, eu dou. Mas Deus não pode nem operar muito na vida daquela pessoa, porque se fizer pronto, a pessoa fica morna. Eu disse aqui da igreja de Laodiceia, que é uma igreja rica e abastada que tornou-se uma igreja morna. Inclusive Deus disse que como estava uma igreja morna, Deus estava a ponto de vomitar da boca. É igual a parábola do sapo. Se você coloca uma frigideira e colocar um pouquinho de água, se você ferver aquela hora e pegar um sapo e você jogar na água fervida, você não mata o sapo, pois ele vai bater na água, vai pular e vai embora. Mas você machuca ele, mas não mata ele. Mas se você pegar o sapo, colocar numa água ambiente, geladinha, e você acende o fogo embaixo ali da frigideira, a água vai começar a esquentar. E quando a água fica morna, o sapo dorme. O sapo dorme e a água não para de esquentar. Daqui a pouco ela está fervendo e o sapo morre fervido sem ver. É o que acontece na vida de muito cristão que está morrendo aos poucos. Ficou morno. Antes estava na fé. Não falto. Estou na casa de Deus, estou orando, estou jejuando, estou na fé, firme e forte. Aconteça o que acontecer. Daqui a pouco pronto, esfria. Ou se deixa levar pela angústia, ou se deixa levar pela conquista. Já não tem mais a mesma assiduidade na presença de Deus, já não ora mais como orava antes, já não jejua mais como antes, já não medita mais a palavra de Deus como meditava antes, vai ficando morno, dorme espiritualmente. Daqui a pouco morre sem perceber. O sapo fervido. Então é o tipo de pessoa e uma fase diferente também. A pergunta é, você está pronto? Nós estamos prontos? Quanto Deus pode me dar? Quanto Deus pode te dar? Quanto Deus pode te abençoar? Será que estamos prontos para qualquer fase da nossa vida? Porque Jesus está dizendo que elas acontecem. É o próprio Deus que contou essa parábola. Jesus, nós temos que estar prontos. Qual é a fase que você está vivendo na sua vida agora? Então, a pergunta é, você está pronto para passar com hombridade para passar por essa fase, sem se perder, sem se deixar se esfriar? Ainda que triste, porque você é ser humano, mas orando, jejuando, perseverando em fé, na palavra de Deus, na casa de Deus, crendo na vitória sem desanimar, então você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Talvez você esteja na fase boa, mas se não está na fase boa, se você mantiver-se firme, ela vai chegar. Há tempo para tudo. Está escrito que há tempo de chorar e tempo de rir. Se só chegou o tempo de chorar na sua vida, não vai chegar o de rir? Vai chegar o de rir sim. Mas para aqueles que perseveram no Senhor. Creia nisso. Agora o último. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja que nesta situação,
O que faz a diferença não é a palavra, mas o que recebe a palavra. É aquele que ouve a palavra e ele compreendeu o que é para ele. Porque muitas das vezes a gente ouve uma palavra e pensamos assim: poxa, fulano tinha que ouvir essa palavra. A gente nunca pensa, é para mim. A gente pensa, é para fulano isso daqui. Tudo bem, também seria para fulano, mas para você também. Compreende? Essa pessoa aqui entendeu que ela tem que estar olhando para o Senhor, independente da fase que esteja passando. Ele entendeu que ele tem que ser uma pessoa de coração aberto e não de coração endurecido. É aquele que entendeu, peraí, eu estou na casa de Deus, deixa eu aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Não vou deixar passar. Deus me deu essa chance, porque tem pessoa que gostaria de estar aqui, mas está atrás das grades, até injustamente tem gente. Ou está no leito de dor no hospital, e às vezes tem pessoas jogando fora a oportunidade, deixando passar. Esse é o que compreende que é preciso ser fiel independentemente das circunstâncias, da fase que esteja passando. Esse é como José, que na fase da angústia permaneceu firme e fiel. Na fase da conquista, como governador do Egito, manteve o seu coração em Deus. Foi amável com seus irmãos, os irmãos que o venderam como escravo para a terra do Egito. Ele disse assim: eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. O melhor lugar aqui eu vou colocar vocês para morarem aqui. Já estou preparando tudo. Vai lá buscar o papai, traz para cá. José soube passar pela fase difícil e soube aproveitar a fase boa também. Na fase difícil, fiel a Deus. Na fase boa, fiel ao Senhor. Amém? E é uma referência de fé para todos nós até os dias de hoje. E eu e você? Quem somos? Quem temos sido? Que cai na beira do caminho, de coração endurecido, o solo rochoso, que nasceu logo, empolgação pura, tá empolgado, tô animado, vamos embora lá, o que tem que fazer, bora fazer. E daqui a pouco vai murchando, esfriando e amornando. Passou. Somos quem? Quem temos sido? Somos aqueles que mudamos o foco, agora em vez de cuidar do mais importante aos olhos do Pai, que é da nossa vida espiritual, da comunhão com Deus, de andar com Deus, ser fiel a Ele, andar com Ele, passamos a cuidar do que é importante só pra gente, das coisas do mundo, fascinado pelas conquistas? Quem não somos nós? Ou somos aquele que estamos passando pela fase difícil, triste, angustiado, mas permanecemos amando ao Senhor, fiéis ao Senhor, aquele que é fiel a Deus até o fim, e que na base boa sabe usufruir das coisas boas, mas sem deixar de amar a Deus, e não tira o coração de Deus, continua tendo tempo para Deus. Tinha tempo na fase difícil, também tem tempo na fase boa. Não dê desculpas. Para não assumir compromissos com Deus, temos que ser essa pessoa, independentemente da fase, independentemente do que está acontecendo. Vamos continuar firmes e fiéis, olhando para o Senhor Jesus. Se estivermos prontos para tudo, Deus vai entregar nas nossas mãos o que Ele tem preparado para cada um de nós e nada vai impedir. Só depende de cada um de nós. E que seja essa palavra uma meditação para todos nós a cada dia. Será que estamos prontos? Caso não, busquemos em Deus a preparação do Espírito Santo para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês.